Sejam bem-vindos à primeira aula do segundo módulo. O foco desse módulo é entender todos os recursos na parte comercial do Viga. Nós vamos explorar tudo que o Viga tem a oferecer e vamos começar aqui na parte de vendas. Nós temos dois caminhos, ou a gente usa o menu lateral, clicando em vendas, ele vai abrir a opção de CRM e planilha ripada, ou clicando aqui exatamente na esteira do CRM. Cada linha dessa parte da visão comercial representa uma esteira do CRM. Exemplo disso, eu tenho aqui novo cliente, tem um cliente com R$ 27.000 de orçamento. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para o meu CRM e esse cliente está aqui, ó, na primeira esteira, novo cliente, um lead, 27.476. Se eu clicar lá de novo em painel, esse mesmo cliente vai estar lá. Eu vou clicar nesse cliente, vou movimentar ele para uma segunda parte, vou clicar em painel e esse cliente já não está mais em novo cliente, ele já movimentou para primeiro contato. Então, o objetivo dessa parte comercial é conectar ao meu CRM. Então, eu vou clicar aqui e vou saber exatamente como que está. Meu cliente que estava aqui com o valor, agora já está nessa parte da esteira com o valor aqui. Bom, a parte do CRM tem a finalidade de você conseguir enxergar como que está toda a sua esteira comercial. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui um ponto chamado novo cliente. Depois do primeiro contato, esse novo cliente é um cliente que você ainda está conversando com ele com o WhatsApp. Só pelo WhatsApp, você ainda não marcou uma primeira ligação, não agendou nada com ele. É apenas uma troca de informações. Depois disso, depois que você troca informação, sabe o projeto, sabe que tipo de orçamento ele quer, se ele já está com a casa, com o imóvel ou não, aí sim você parte para um primeiro contato e nesse primeiro contato você consegue enxergar realmente se esse cliente é um potencial, porque ali vai ser um divisor de águas. Eu falo mais sobre isso nos cursos e nos workshops que nós fazemos sobre a venda. Então, nós sempre nos encontramos para falar sobre o modelo de venda nesse nosso workshop. A venda arrasta o resto. Nós exploramos bem esse ponto. Bom, seguindo aqui, aliás, caso você queira se inscrever nessa parte aqui no painel, sempre vai ter algum anúncio falando sobre qual será o próximo evento. Esse aqui vai ser dia 28 de agosto, mas quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que seja uma outra data. Bom, seguindo aqui, nós temos então toda a nossa esteira. A parte do primeiro contato, depois que eu conversei com o cliente, de fato eu vou fazer um orçamento, transferir ele para cá. Nesse caso aqui ele já está com orçamento, mas não é o que eu ensino os meus alunos a fazerem. Eu ensino eles a fazer orçamento só depois que o cliente de fato entende como funciona o processo e pede um orçamento de fato. E aqui eu tenho toda a esteira que eu vou trabalhando. Então quando eu falo com o cliente, ele pede um orçamento, eu jogo para cá, para elaborar um orçamento. Quando esse orçamento está pronto, eu validei ele certinho, eu marco uma reunião e apresento esse orçamento. Depois de apresentar, inicia-se uma negociação, porque depois que ele vê o valor, aí nós vamos entender se o cliente tem interesse ou não em prosseguir conosco. E depois dessa negociação, ou ele parte para uma intenção de fechamento, ou ele parte para de fato um fechamento, ou ele parte para um cliente que se perde e ele vem para essa esteira aqui de leads perdidos e ele some lá da minha dashboard. Bom, essa é toda a esteira. Se você quiser de repente enxergar melhor, você pode clicar aqui nesses 3 pontos. O menu vai esconder e você vai ter uma visão mais clara sobre cada um dos pontos, tá bem? É só para te ajudar aí na parte de visualização. Nós temos duas opções de visualização desses clientes. Ou no formato Kanban, que é esse formato que vocês estão vendo, ou no formato lista. Se eu clicar nessa bolinha branca aqui, ele vai virar lista. E aí eu vou enxergar o cliente que está aqui e em que fase que esse cliente está do meu CRM. Tem um totalizador aqui em cima, tá bom? Então a gente consegue enxergar também. Eu tenho um cliente no primeiro contato e um em negociação, tá bem? Isso aqui funciona também como filtro. Primeiro contato esse cliente, apresentação do orçamento a esse cliente, e aí eu consigo enxergar. Quero voltar para o modelo Kanban, eu clico aqui e volto para o modelo Kanban. Então esses são os recursos que você tem inicialmente do CRM, tá bom? Agora vamos lá, vou criar um novo cliente no CRM. Eu clico em novo lead e ele vai abrir para mim uma tela de cadastro. Aqui tem os campos que tem um ponto vermelho, que são os pontos, são os campos obrigatórios. Então eu vou clicar aqui o João, criar eles. Tem algum dado aqui, coloque. Se eu não tiver, eu pulo. Depois, informações de leads. Essa aqui é a esteira onde eu quero que ele apareça. Eu vou colocar lá em primeiro contato porque ele já apareceu, a gente já conversou e está tudo bem. A fonte, de onde veio esse cliente? Ele veio do Instagram, ele veio de um evento, ele veio de uma feira. Vou colocar aqui indicação. Atribuído a Stevens, tipo de projeto. Essa informação aqui, ó, tem 3 opções, ou um projeto completo, ou um ambiente, ou uma peça. Eu vou colocar aqui ambiente e vou salvar esse cliente aqui, ó. Repare que aqui em cima não tem nenhuma opção, mas após eu salvar esse cliente,
ele vai habilitar o menu do cliente, que é essa parte superior. E nessa parte superior eu consigo começar a trabalhar com tudo que eu tenho dentro do meu CRM. Então imagina aqui, eu vou ter a planilha ripada, que é a central de propostas. Aqui é onde eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 planilhas ripadas e eu vou escolher qual que eu quero que esteja ativa ou não. Nesse campo aqui ele vai carregar, eu posso fazer quantas planilhas ripadas eu quiser para esse cliente. Cronogramas também, eu consigo colocar todos os cronogramas. Às vezes eu tenho 2 projetos, 2 cronogramas diferentes e aqui eu consigo enxergar. Parte de tarefas, eu consigo atribuir tarefa para esse cliente, depois isso vai me sinalizar. Eu consigo anexar qualquer tipo de documento que eu queira, um projeto, um arquivo, um documento, algo do tipo. Criar um lembrete que depois ele vai me sinalizar aqui nas minhas notificações. Consigo criar uma nota interna sobre isso e ver também o registro de atividades. Está aqui, ó. Agora mesmo, Stevens converti esse lead para um cliente. Eu salvei ele, se tornou um cliente. E aí eu consigo, assim, enxergar tudo que eu posso fazer para acompanhar e fazer a gestão desse cliente. Ainda aqui, dentro de vendas, eu tenho a opção de planilha ripada. O link planilha ripada, ele está... repare que eu tenho 3 planilhas ripadas, mas no meu CRM eu tenho apenas... agora eu tenho 3. Mas aqui no meu CRM eu tenho um cliente com 2 planilhas ripadas e eu tenho um outro cliente que tem uma planilha ripada e eu tenho um outro cliente que nós criamos agora, que é o João, que não tem nenhuma planilha ripada. Então, coincidentemente, eu tenho 3 clientes e 3 planilhas ripadas. Mas é porque esse tem 2, só que aqui está 27, e desses 27 não estão habilitadas as 2. Eu tenho uma de 27 que está ativa, eu tenho uma de 5.000 que está inativa. Eu vou ativar ela, e aí eu vou salvar aqui, e ele já vai entender que ele partiu de 27 para 32. E lá em planilha ripada, eu tenho uma visão contrária, eu enxergo todos os orçamentos que eu tenho, independente do cliente. Repare que eu tenho essa planilha ripada a 65 para o teste 1, eu tenho a 68 para o Stevens e tenho a 72 para o teste 1. E assim a gente consegue entender, essa daqui está aprovada e essa planilha ripada aqui não está aprovada, está apenas em rascunho, tá bem? E isso acontece por quê? Vou voltar aqui para o CRM. Acontece porque durante toda a negociação você faz um modelo de orçamento, depois você muda esse modelo de orçamento, você cria um outro modelo de orçamento e por isso que às vezes acontece muito de você ter um orçamento e outro e às vezes você salva, você exclui ou não, até chegar de fato a uma negociação. Quando a gente fala de CRM, nosso objetivo aqui é gerenciar, controlar toda a entrada de clientes. Então, o meu conselho para você, se você vai começar a usar o Viga e você precisa ter uma ferramenta como essa, você sempre que for atender um cliente, começou a conversar com esse cliente, adicione ele aqui adiciona um card, cria aqui um novo lead, salva ele, coloca ele aqui no status novo cliente e você vai acompanhar esse cliente aqui, sempre que você vai chegando. Conforme a sua conversa com ele for evoluindo, você vai progredindo ele de etapa em etapa, para que você consiga de fato chegar aqui depois de algumas semanas trabalhando com o Viga, você vai chegar em intenção de negociação, intenção de fechamento, vai ver 4 ou 5 clientes que você pode assim apertar ele, trazer ele para a mesa para você de fato concluir uma venda. Bom, na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre como funciona a planilha ripada, todos os recursos que ela tem. Então assim, esse é o primeiro passo para você começar a se familiarizar com o ambiente de gestão comercial. O CRM é fundamental para você acompanhar todo o seu funil de venda. Vejo vocês na próxima aula.